Nesta aula, veremos a recursividade. Bem-vindos ao Java Fácil. Aqui é o professor Luciano e essa é a nossa aula 34. Nessa aula nós veremos o que é recursividade em Java, nós veremos um exemplo, vantagens e desvantagens, e veremos o conceito de pilhas, mas de forma bem superficial, aí, só para vocês terem um tipo de noção dessa estrutura de dados. Os pré-requisitos para você assistir essa aula é ter o JDK e o NetBeans instalados no seu computador. Então, o que é a recursividade? É a capacidade de um método chamar a si mesmo. Nós dividimos um problema em problemas menores do mesmo tipo. E na construção do nosso código, nós usamos uma chamada do próprio método e uma condição de parada. Então a recursividade é uma espécie de um método fazendo loop em si mesmo, tá? E ele vai ter que ter uma condição de parada, assim como nos laços convencionais. Quando ele atingir determinada condição, ele vai parar. Senão, ele vai criar um loop infinito. E isso vai dar um problema nas pilhas, que a gente vai ver daqui a pouco. Daí um exemplo de recursividade dentro de um método. A gente cria ali o método fatorial, tá? Do tipo static, que a gente viu na aula passada, né? O que é static? Que a gente pode chamar o método sem precisar instanciar uma classe, ou seja, criar um objeto. Ali já tem a condicional, que é a nossa condição de parada, né? Se não tem essa condicional, o loop se torna infinito. Ele vai sempre empilhando dados na pilha e nunca para, o que vai dar um problema na execução do código. Se o nosso número for igual a 0, ele vai retornar 1 e vai encerrar a execução do método. E ali na segunda linha nós temos return num fatorial num menos 1, ou seja, ali nós temos a execução do método, né? Se o num for 5, ele vai fazer 5 vezes fatorial de 4, ele vai fazendo esse método de forma recursiva até atingir um num igual a 0 e retornar 1 e encerrar a execução do método. Vantagens da recursividade. Ele deixa o código mais enxuto e limpo, tá? Então a gente otimiza bastante o código usando métodos com recursividade. E ele é recomendado para resolver problemas complexos de interação. Então, problemas complexos ali na hora de fazer um código, é melhor usar os métodos com recursividade a usar laços de repetição como for ou while. Desvantagens. Ele usa demasiadamente a memória, tá? Usa a própria variável para a criação de várias instâncias do método, ou seja, mesmo que o código seja mais limpo, não quer dizer que ele tenha um desempenho melhor durante a execução do código. E o outro problema é o Stack Overflow, né, que pode dar um loop infinito e estourar a pilha que ele pode causar usando os métodos com recursividade. Aí, pessoal, nós temos o desenho de pilhas. Pilhas é uma estrutura de dados dentro da computação. Então, de forma bem simples, o que o nosso método com recursividade faz? Por exemplo, o fatorial de 3. Ele ali pega o 3, insere o dado, depois o 2, depois o 1 e por fim ali o 0. Né? Ele faz uma pilha de 3 até 0 e o 0 ocupa o topo da pilha. Aí na hora de calcular, ele vai desempilhando essa pilha. Ele pega o dado 0, calcula o fatorial, depois calcula o fatorial de 1, de 2 até o 3. Então ali o processo é de empilhamento de dados, né, no push, e no pop é o desempilhamento de dados, né, onde ele faz o cálculo do fatorial. A gente vai ver estrutura de dados com mais detalhe no novo curso que a gente vai criar aqui no nosso canal. Então vamos lá para o nosso NetBeans. Então, pessoal, estou aqui com o meu NetBeans aberto. Vamos aqui em aula 33, clicar com o botão direito, copy, depois clicar com o botão direito, de novo, colocar new, Java Package. Vamos mudar o nome da nossa aulinha para aula 34. Agora vamos clicar aqui com o botão direito, New, Java Class. Vamos chamar de calculadora, que nem na aula passada. Finish. E agora vamos clicar aqui com o botão direito, vamos criar uma classe aplicativo ou classe driver. Java Main Class. Calculadora. Teste. Finish. Agora aqui vamos em calculadora. Vamos apagar aqui os comentários. Aqui dentro da classe calculadora eu vou criar o meu método, né? Public. Static. Né? Vimos na aula passada que a palavra-chave static, ela cria
um método que a gente não vai precisar depois criar um objeto, né? Lá na classe driver, int fatorial int num. Vamos abrir e fechar parênteses. Aqui dentro vamos colocar um if, se a minha variável 1 for igual a 0, ele vai me retornar 1, return 1. E aqui eu vou fazer um outro return, num vezes fatorial num menos 1. Então, como a gente viu lá no slide, esse aqui é minha condição de parada, né, para o meu método não dar um stack overflow, né, que ele vai estourar a pilha, né? E aqui o método chama ele mesmo. Recursividade. Quando ele faz essa instrução aqui, né, veja que o método está chamando ele mesmo, né? O método fatorial está chamando o método fatorial, então ele vai chamando ele mesmo. E a nossa condição de parada é quando a variável num aqui, dentro do parâmetro, for igual a 0. Então está prontinho aqui o nosso método com recursividade. E veja que esse método aqui ele é mais limpo que o método não recursivo. Eu vou deixar o link aqui do exercício que a gente fez calculando fatorial, usando o método não recursivo, tá? Para vocês compararem os dois códigos. Aí eu vou lá na minha calculadora teste, né? Na minha classe driver, classe aplicativo. Vou apagar aqui os comentários. E aqui dentro do meu método main eu só vou ter duas instruções, que é onde eu vou criar uma int fatorial R, né? Esse fatorial está usando recursividade. E aqui só vou chamar o nome da classe, calculadora, né? Não vou precisar instanciar a classe, calculadora ponto fatorial int num. Aqui dentro eu quero que ele calcule o fatorial de 6, tá? Que é 720. Ponto e vírgula. E agora aqui eu só vou fazer um system.out.println fatorial R. Eu quero que ele imprima para mim na tela o fatorial de 6. E aí vamos rodar o nosso programinha. Tá aí, 720. Veja que o método com recursividade, ele tem um código mais limpo que o método sem a recursividade, tá? Que eu deixei ali o linkzinho para vocês entrarem para comparar. Ele é mais limpo, só que em questão de desempenho, ele não tem um melhor desempenho como um método não recursivo, já que ele exige recursos de memória do computador. Ok? E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram @javafácil2024 e no Threads @javafácil2024. Até a próxima aula.